Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Você está no canal Política em Foco, meu nome é Gedemias, aqui vocês são todos muito bem-vindos. Gente, o PT ganhou 4 eleições seguidas. Logo depois da saída de Fernando Henrique Cardoso do poder, Fernando Henrique, um sociólogo, um dos homens mais inteligentes, né? Para você ter ideia, o Fernando Henrique era o homem que tinha 29 pós-doc. Então, assim, você estava falando de alguém considerado por muitos como um dos 100 homens mais inteligentes no mundo ainda vivo. Só que após a saída de Fernando Henrique do poder, o que é que nós temos? Nós temos o PT ganhando 4 eleições seguidas. Um partido de esquerda que fica no poder presidencial por 4 mandatos. Então foi o Lula em 2002, depois ele concorre à reeleição em 2006, ele ganha de novo. Aí ele indica a Dilma ganha em 2010. Concorre à reeleição em 2014, ela também ganha. E aí, quando a Dilma ganha a 4ª eleição seguida para o PT, vocês lembram que à época o Aécio Neves foi o primeiro cara a pôr em xeque as urnas eletrônicas. E tudo isso era desespero, porque a esquerda já estava no poder há 4 mandatos e eles não queriam mais a esquerda no poder. Deram o golpe na Dilma, atiram do poder e aí assume no lugar dela o vice dela na época, o Michel Temer. É claro, para quem se lembra da época, o Michel Temer tinha uma intenção de voto para concorrer, uma possível reeleição, né, já que ele tinha assumido. A intenção de voto dele era pequena. Posso dizer que chegava até a ser ridícula, de tão, né, o apoio dele era muito pequeno. Então, ele percebeu que ele não tinha nenhuma chance de concorrer à eleição para ganhar em 2018. Então, eles precisavam achar uma alternativa, já que o PT estava se, entre aspas, eternizando no poder. Eles queriam uma alternativa da direita para concorrer à eleição de 18. Eleição de 18 essa que o Lula já aparecia de novo nas pesquisas de intenção de voto como alguém favorito a ganhar a eleição. Não quero voltar aqui na história, vimos lá que deram o jeito de tirar da eleição, ele sai da eleição e a alternativa que acharam é a alternativa possível, porque estamos falando de Jair Messias Bolsonaro. Então a direita achou uma alternativa desastrosa. Jair Messias Bolsonaro foi o pior presidente da nossa história. Sei lá, eu não consigo, de verdade, desde a redemocratização, eu não consigo ver ninguém pior do que ele. Autoritário. Bolsonaro trouxe uma espécie de política para o Brasil que até então a gente não tinha visto. Nenhum político, nem de esquerda nem de direita, veio pregando as coisas que ele dizia, que ele acreditava. Diante disso, Bolsonaro assume o poder, só que diferente de todos os outros, Bolsonaro fez tudo errado. Dizia-se à época, quando Bolsonaro ganhou a eleição, que se ele tivesse feito um governo, assim, pequenininho, não precisava ter feito nada de espetacular. Um governo razoável. Já seria o suficiente para ele, por exemplo, garantir uma reeleição. Mas ele não fez. O que Bolsonaro fez foi, de alguma forma, tentar se eternizar no poder. Só que, gente, quando você quer se eternizar no poder, primeiro que já existe a democracia para ter o quê? A alternância de poder. Mas quando você, por exemplo, quer fazer como fez o PT, que passa 4 eleições presidenciais, quando você quer algo desse tipo, o que é que você faz? Você governa, você faz política, você melhora a vida das pessoas, você melhora a educação, o transporte, a saúde, a ciência, a tecnologia, o meio ambiente, enfim. E quando você faz todo esse movimento político, o que acontece? Você acaba ganhando casca, ganhando base,
base até política, sólida, o suficiente para você se manter no poder. Mas Bolsonaro faz exatamente o contrário do que muitos eleitores à época esperavam dele. Porque se esperava, o que as pessoas esperavam é que se tivesse um governante de extrema-direita, mas que ele governasse dentro das regras do jogo, dentro do campo democrático, seguindo o padrão que existe, pré-estabelecido e estabelecido, para que alguém possa governar. Mas Bolsonaro fez o contrário de tudo isso. O que Bolsonaro tentou foi golpe de Estado, Bolsonaro atacou as urnas eletrônicas, ele atacou o TSE, ele fez inimigos, um monte de inimigos. Então, ele acaba fazendo com que o Lula volte ao poder. O Lula, com toda a sua bagagem política, com todos os seus serviços prestados à população, o Lula corria sério risco de, em 22, perder a eleição, porque vimos que a eleição foi apertada. Não dá para negar aqui. Mas o Lula ganha a eleição contra a vontade de uma extrema-direita raivosa, uma extrema-direita que gosta de espalhar mentiras e fake news. O Lula ganha essa eleição e eles não aceitam, a gente já conhece aqui a história, o resultado da eleição, e quebram tudo, e fecham estradas. Isso eu estou falando no começo. E Bolsonaro, eu acho incrível que Bolsonaro diz por aí de que as urnas eletrônicas foram mexidas por Lula ganhar. Interessante. Que quem fez todo um esquema para não perder a eleição foi o Bolsonaro. Então o Lula, fora do poder, ele teve que lutar contra a máquina do Estado, a máquina de fake news, e ele teve que lutar contra todo um aparato montado. Bolsonaro, para vocês terem uma ideia, ele aprovou empréstimos na boca da urna, aprovou benefícios. Para você ter ideia, a gente ouviu falar de compra de votos, a gente ouviu falar de pressão de igrejas para votar em Bolsonaro. Damares Alves até inventou aquela história que a gente conhece lá, para tentar de alguma forma fazer com que Bolsonaro, nem que fosse a fim da força, ganhasse a eleição. Esse bolsonarismo com o Bolsonaro que está aí, eles não queriam ganhar uma eleição na base do voto. Eles queriam ganhar e se eternizar no poder na base do golpe, que foi o que ele tentou fazer. Então o Lula lutou contra um aparato muito grande. Até no dia da eleição, a gente viu que eles fizeram um blitz em estradas para impedir que os eleitores do Lula chegassem até a urna. Então você está falando de uma coisa, era um sistema absurdo que foi montado para impedir que o Lula voltasse ao poder. Mas ele ganhou. E eles fizeram tudo que não queria que ele subisse a rampa, tentaram o golpe, e foi aquela guerra toda que vimos ali na eleição. Mas passado isso, ele assume, e agora ele está aí provavelmente há um ano e meio, 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, algo assim, no poder. E agora, mais uma vez, o que vem à tona é eles tentando achar uma alternativa para o Lula. Uma alternativa para ir contra o Lula, uma alternativa da direita. Todo mundo sabe que Bolsonaro não pode concorrer. Ele está inelegível. E embora tenha muito bolsonarista por aí acreditando de que o Bolsonaro ainda pode concorrer à eleição de 26, eu já vou dizendo, tirem o cavalo de vocês da chuva, isso não vai acontecer. Ele está inelegível, portanto só poderá voltar ao cenário político em 2030. Então agora, é claro que Bolsonaro nem gosta muito dessa fala, porque ele queria que a alternativa, melhor dizendo, o concorrente principal do Lula, o adversário principal do Lula, fosse ele. Mas como ele não pode, o que precisa surgir um candidato? Já se falou de Zema, já se falou da própria Michelle, embora muitos acreditam que a Michelle, por não ter experiência política,
E nem o próprio marido, você não ouve o Bolsonaro falando de Michelle como uma alternativa. Mas acho que falo dela. Gente, candidatos, bons políticos, não surgem, não dá em árvore. Então não adianta você achar que da noite para o dia vai surgir um candidato, porque isso não vai acontecer. Então qual que é a alternativa hoje da extrema-direita? Chama-se Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. E o Tarcísio, estão até falando agora que ele vai migrar para o PL, que é o partido do Bolsonaro. E eu acho que o Tarcísio, ele hoje... Seguinte, olha, quando as pessoas se falam hoje de pesquisa, e hoje estão falando que a eleição é lá em 26, mas quando se fala de pesquisa eleitoral, o Tarcísio começa a figurar nas pesquisas como alguém que pode ser um concorrente direto ao Lula, uma alternativa para tirar o Lula do poder em 2026. Porque é fato que a extrema-direita está desesperada, porque elas não querem o Lula no poder. Tentaram tirar ele na base do golpe, isso não foi possível. Perceberam que para tirá-lo do poder precisa usar uma via democrática, que é o voto. E aí eles começam a procurar essa alternativa. Então o Tarcísio, como está figurando nas pesquisas, pode ser... O que talvez o Tarcísio esteja observando? De que, olha, se o Lula derreter, né, na sua popularidade, e quando estiver chegando próximo da eleição, ele vê que existe alguma chance de ele derrotar o Lula, ele pode até deixar o governo, porque ele pode concorrer a uma reeleição para o governo de São Paulo, mas ele pode deixar o governo e concorrer à presidência da República. Mas caso ele perceba que isso não vai acontecer, claro que para ele é muito mais vantajoso concorrer à reeleição como governo do Estado, pois hoje ele está bem cotado. Então, a extrema-direita está tentando alternativas para o poder. Mas eu quero chamar aqui a atenção de vocês e quero chamar essas pessoas que estão tentando desqualificar o governo Lula para que ele não ganhe, para que manche a sua imagem, até a sua honra, enfim. Eles vão tentar de todas as formas desqualificá-lo para ver se existe alguma chance de, em 2026, o candidato deles, porque eles não têm outro, chega pelo menos em pé de igualdade com o Lula. Porque eu venho dizendo aqui, não é de hoje, que o Lula é o grande favorito a ganhar a eleição de 26. Gostem vocês ou não. Então eu quero aqui dar um recado aqui para a extrema-direita. Extrema-direita, chega mais perto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Com essa tática que vocês estão adotando, que é essa tática de desqualificar o governo a todo custo, eu acho que por esse caminho, acho que não vai. O caminho para vocês, embora vocês não tenham um candidato ainda definido, mas parece, tudo leva a entender que é o Tarcísio, essa intenção, esse caminho que vocês estão trilhando, é um caminho perigoso. Vocês podem estar dando ao Lula a grande chance de ele ganhar a quarta eleição, que seria a sexta do PT. 4 só com o Lula. Porque esse meio que vocês usam para desqualificá-lo, isso não desqualifica. Porque enquanto você tem uma extrema-direita que tenta se organizar em torno de um candidato, mas sem propostas, o Lula governa e o governo dele vai ficando sólido. Às vezes a popularidade cai, mas normalmente ela consegue se manter ali, naquele nível. Essa tática da desqualificação do governo é uma tática perigosa.
E o centro, porque se falou muito na eleição de 22, né, sobre o candidato do centro, que ele nunca apareceu, ou pelo menos quando eu digo que nunca apareceu, não apareceu para derrotar, para ser alternativa na época a Lula e a Bolsonaro. Esse candidato nunca apareceu. Para você ter ideia, a Simone Tebet foi quem se destacou ali como sendo essa pessoa do centro. Então essa tática de vocês é perigosa. Porque já vimos até que o Tarcísio participou de uma reunião com Roberto Campos Neto, lá na casa do Luciano Huck, para falar de política. Essa alternativa que vocês estão tentando criar para vencer o Lula, porque estamos longe ainda da eleição de 26. Sei lá, falta quase 30 meses, 29 meses, 30 meses. É como se vocês já tivessem dizendo para o Lula que tipo de tática que vocês vão adotar. E o Lula, desculpa a expressão aqui, macaco velho na política. Você tá ali, repito, tá lidando com o cara que já participou de muitas eleições e já ganhou só na era democrática, ganhou 3, poderia ter ganhado 4 em 18. Aí quem dera que ele tivesse ganhado, pelo menos nós não teríamos nunca ouvido falar de Jair Messias Bolsonaro. Mas o Lula já está percebendo, vocês já estão dando para ele o tipo de jogo que terá que ser feito para derrotar o candidato que vocês estão escolhendo, que pode ser Tarcísio de Freitas. Então, a tática de vocês é uma tática até, me desculpa aqui o que eu vou dizer, pueril. É até infantil. Porque o Lula começa já, tanto tempo antes da eleição, já perceber que tipo de candidato, que tipo de jogo, que tipo de tática, que tipo de meios ele terá que usar para vencer uma eleição presidencial pela 4ª vez. Agora eu quero terminar dando uma opinião. Eu sei que estamos muito longe da eleição, mas eu quero dizer para vocês aqui, o Lula é o grande favorito a ganhar de novo a 4ª eleição dentro de uma era democrática. Ah, ele já ganhou? Claro que não. Aí costumo dizer que ninguém ganha uma eleição na véspera. E por ele ser o grande favorito, para que você chegue em 2026 em pé de igualdade com ele, você precisa ter táticas melhores, precisa trilhar caminhos melhores. E eu acho que o caminho de vocês, que hoje é só o caminho da desqualificação, das mentiras, das fake news, e só o caminho do ódio, não vai. Então, repito, se vocês querem ter qualquer chance, acho que já é uma chance pequena, mas se vocês querem qualquer chance de botar o Lula em 26, mudem essa tática. Aliás, eu quero dizer uma coisa, se vocês estivessem desestimulando as milícias digitais, desestimulando essas pessoas a parar de contar mentiras e tentar essa desqualificação do governo a todo custo, eu acho que já seria um lucro muito grande. Então, assim, se vocês estão desesperados, porque vocês não querem o Lula no poder, vão se preparando, viu? A chance de ele ganhar é grande. E indo por esse caminho, vocês estão fortalecendo ainda mais. Porque ele já teve, em 22, 60 milhões de votos. 60 milhões de votos. É bom que se diga que todo esse ódio introduzido na política por Bolsonaro, em 26, embora ele vá apoiar, é claro, porque o Tarcísio vai se tornar um candidato forte à medida que for ungido por Bolsonaro. Quando o Bolsonaro chegar em público, porque Bolsonaro está com esse delírio de que ele pode concorrer ainda, mas quando cair a ficha que ele não vai concorrer, ele vai indicar
Provavelmente o Tarcísio. E quando ele indicar o Tarcísio, ele vai subir. Disso a gente não tem nenhuma dúvida. Só que, gente, tem tantas coisas que ainda vão acontecer. O pior de todos é que Bolsonaro é investigado por crimes, principalmente pelo golpe de Estado, que a PGR agora já está dizendo que já está perto de ser finalizado. E quando isso acontecer, os candidatos que forem concorrer à eleição presidencial de 26 irão usar isso contra ele. Então pode ser que essa intenção de voto que o Bolsonaro teve em 22, pode ser que ela não se repita com o Tarcísio. E é bom que se diga que o Tarcísio não é Bolsonaro e Bolsonaro não é Tarcísio. Então tem também esse agravante. E o que vocês estão esperando, que é o que o Lula murche, porque vocês estão aí desqualificando, não dá indício que isso vai acontecer. Então a impressão que dá é que vocês estão dando um murro em ponta de faca. E eu digo, mudem a tática de vocês. Porque senão, quem quer o Lula no poder já começa a esquentar as mãos e saber que ele é o grande favorito a ganhar essa eleição. Tá bom, gente? É o que eu queria dizer para vocês. Desde já eu peço a vocês que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, deixem seus comentários, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo com outras pessoas. E você que é inscrito no meu canal, por favor, confira se você está com o sininho ativado, para que toda vez que surgir um vídeo novo você poder ser notificado pelo YouTube, tá bom? Desde já agradeço a todos vocês, um grande abraço.